Lemos no 3. 1, 2 e 3. Então o diabo deixou, e eles chegaram e serviram. Olha para o irmão do teu lado e diga: depois do deserto, o Senhor preparará uma mesa. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Tomar o vosso assento. Vamos a partir do primeiro versículo, com a sua Bíblia aberta, no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 4, verso 1 está escrito: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmãos, a primeira coisa que nós conseguimos compreender aqui é que o Espírito Santo não só nos conduz para lugares favoráveis, para lugares que nós desejamos estar. O Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Irmão, segundo a cultura judaica, o judeu ele tinha por costume de ir para o deserto para refletir. Depois de uma dura servidão, depois de algo específico que ele tenha no seu particular vivido, ele corria para o deserto para ali meditar, refletir, pensar. Só que aqui, irmãos, o Espírito conduziu. A ideia aqui no grego, conduzir, não é algo voluntário, é algo involuntário. É como se ele fosse pego pela mão e sido puxado para o deserto. Outra coisa que eu consigo entender, irmãos, é que quando o Espírito de Deus tem um lugar determinado, uma situação específica para nos levar, nós podemos até tentar fugirmos da vontade de Deus, mas quando menos nós notarmos, nós já estaremos exatamente no lugar onde Deus quer que nós estejamos. Eu acredito que você, irmão, já se deparou numa situação assim semelhante. Talvez você não queria falar com alguém, mas Deus permitiu uma situação, pastor Altair, para você ir falar com ele, para você ir falar com ela. Talvez você não queria estar em uma congregação, em uma igreja, mas Deus permitiu a ocasião ímpar para você ali estar. Isto é a prova, irmão, que a vontade de Deus é soberana, é acima da minha e da sua vontade. Nós precisamos entender, irmãos, que um pouco antes Jesus tinha sido batizado por João o Batista. Jesus, quando ele fora batizado, a primeira coisa que fora testificada, a voz de Deus bradou dos altos céus e disse a seguinte frase: este aí é meu filho amado, cujo me apraz. Irmãos, Jesus ali em público foi anunciado, autentificado o seu ministério. Agora no capítulo 4, Jesus está sendo levado para o deserto, e o versículo 2 está escrito: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Irmãos, ele não teve fome no primeiro dia, ele não teve fome no 10º, no 20º, na quarentena, ou no dia depois de 40 dias. Então eu entendo aqui, à luz das escrituras, que no 41º ele sente fome, e é aqui que ele vai ser tentado. Começa a pensar: por que ele não foi tentado no primeiro dia do jejum? Por que ele não foi tentado no 10º dia do jejum? Por que ele não foi tentado no 30º? É depois de concluir o jejum, é depois do 40º dia, no 41º ele vai ser tentado. Pois isso aqui nos prova que o diabo está assistindo
a atitude de Cristo. Isso aqui nos faz compreender outra coisa. Irmãos, o diabo, o vosso adversário, está assistindo a minha e a tua vida de perto. E ele está esperando um momento de fragilidade para agir. O diabo não vai tentar você quando você está orando. O diabo não vai tentar você quando você está jejuando. É só você concluir o propósito que o diabo vai andando no caminho para te tirar da fiação, para te tirar da posição. Só que Jesus aqui está nos ensinando que é possível se vencer. Como o presbítero Heber? Pela palavra. Pela palavra. E na palavra ele vence. O diabo esqueceu de uma coisa. O que? O diabo esqueceu de João capítulo 1. No princípio era o verbo. O verbo era Deus e o verbo com ele estava. E pela palavra fora criada todas as coisas. O diabo quer usar a palavra, mas ele não sabe que a palavra está diante dele. E na palavra ele vence todas as coisas. O diabo ele é astuto. Ele sabe o momento de agir. E uma coisa eu costumo dizer: o diabo não tem pressa. Nós temos pressa. O homem tem pressa. O homem vive no tempo do imediatismo. Eu quero as coisas agora. Só que o diabo está no plano eterno. Por isso ele já está sentenciado ao castigo eterno. E quem ele conseguir pela carne, na influência do pecado, conduzir a transgredir a lei do Senhor, a cometer crimes contra Deus, ele vai influenciar, utilizando das hostes, utilizando das potestades, utilizando dos principados. Para quê? Para influenciar o homem à queda. Uma vez me perguntaram: qual é o seu maior inimigo? Eu respondi: eu mesmo, a minha carne. Ele disse: não, você está errado. O seu inimigo não é você. Porque o apóstolo Paulo ensinou dizendo que a tua briga não é contra a carne e nem contra o sangue. Se não é contra a carne, o seu inimigo não é você. A tua briga é contra principados, potestades, hostes da maldade que habitam nos lugares celestiais. Você não está entendendo. Você está brigando com você, mas no plano espiritual, Satanás está dando gargalhada assim, parafraseando. Por quê? Ele está dizendo: eu estou confundindo ele, eu estou confundindo ela. E quando ele pensa que o problema é ele não sabe que o problema é o pecado que está influenciando ele a tropeçar e transgredir a lei do Senhor. O que o diabo queria, meus irmãos, era confundir a mente de Jesus. Porque Deus tinha dito: esse aí é o meu filho amado. Versículo 3: e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o filho de Deus. Deus disse: eis aí o meu filho. O diabo disse: se tu és o filho. Então eu consigo compreender, irmãos, que o diabo ele quer confundir a Jesus naquilo que Jesus, para aquilo que Jesus veio. Você está entendendo? O diabo quer confundir a humanidade naquilo que ela foi gerada. Se eu perguntar aqui a você, irmãos, Deus te fez para quê? Alguém vai levantar a mão e diz: me fez o Senhor para adorar. Mas não, irmãos, Deus não só te fez para adorar. Adorar sim, é uma coisa que Deus quer receber. Mas se Deus fizesse você só para adorar, Ele não precisava de fazer mirílias de anjo. Ele não precisava dos serafins. Ele não precisava dos querubins. Ele não precisava do arcanjo. Ele não precisava dos anciãos. Enquanto eu e você, irmão, está aqui sentado com calor, enquanto eu e você estamos aqui atentos à palavra de Deus, tem um ancião agora tirando a coroa, se dobrando e declarando que ele é santo. Enquanto nós estamos aqui, tem um serafim cobrindo o rosto, cobrindo o pé, voando e dizendo um para o outro: ele é santo, ele é santo, ele é santo. E tem mais: toda a terra está cheia da sua glória. Ele não
lugar, e tem que ter lugar específico para adorar. Mas se relacionar é continuamente. Deus criou macho e fêmea, e do pó da terra formou Adão, e da costela de Adão formou Eva. E ele colocou Adão e Eva no Éden. E um dos significados da palavra Éden quer dizer coração. E Deus falou: Adão, come de todos os frutos. Adão, desfruta de tudo que o Éden te pode proporcionar. Somente de uma árvore não comerás: a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, entenda, de 100% ele pode desfrutar 99%. É um só, uma árvore só que ele não pode comer. E por que Deus faz isso? Parece que é Deus brincando de testar o homem. Não, o que Deus quer do homem é relacionamento, intimidade e fidelidade. Deus podia fazer o contrário. Deus podia falar: não, come só de uma árvore, mas seria algo muito específico. Deus diz: não coma só de uma, porque Deus queria que o homem o relacionasse com ele por amor, por sentimento e não por obrigação. Irmãos, entenda uma coisa: existem três caminhos que um crente, ou melhor dizendo, existem três condições em que faz o homem congregar. A primeira condição, irmãos, que muitos congregam por ética. A segunda condição, por estética. E a terceira, por conversão. Qual é a condição ética? Eu venho porque o meu esposo manda. Eu venho porque minha esposa, ela vem e eu tenho que vir para agradá-la. Eu venho porque o meu pai manda. Eu venho porque minha mãe manda. Isso é por ética. Eu venho porque o pastor, se eu não vir, o pastor vai me restringir de oportunidade. Se eu não vir, se eu não me entregar, eu não vou ser visto, eu não vou ser reconhecido. Assim, isso é por ética. A segunda é por estética. Eu estou vindo porque alguém está vindo. Eu estou vindo para mostrar para alguém que eu sou. Isso é estética, aparência. A terceira é a genuína e verdadeira, por conversão. Quem vem congregar por conversão não vem porque alguém vem, não vem porque alguém manda vir, vem porque entendeu que o Senhor Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Pedras se transformem em pães. Irmãos, você imagina a pedra como a pedra de hoje, aquela pedra de concreto pequena. Você pode até imaginar aquele pedaço de pedra maior quebrado de seguir de uma muralha, aquele pedregulho maior. Só que não é esse pedregulho que o diabo usou. O diabo usou uma pedra que o judeu ele usava como se fosse uma espécie de forma para fazer o pão. Lembra que o judeu não põe fermento no pão? Porque o fermento simboliza o pecado. E Jesus instruiu os fariseus, dizendo acerca do fermento do fariseu. Então o pão sem fermento, quem já cozinhou aqui, quem já fez bolo e esqueceu de pôr o fermento, o que acontece? Ele não cresce. Ele fica uma massa dura, sem forma, sem formato. Então o diabo pega aquela pedra, e é justamente aquela pedra que o judeu ele modelasse o pão, e o pão fica uma espécie de uma casca. Então o diabo não só quer confundir, mas ele quer enganar a Jesus. Ele pega uma pedra, então transforma essa pedra, que é algo fácil de fazer, em pão. Só que Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Só que o
diabo estava pregando para Jesus, irmãos? A teologia da prosperidade. Filho de Deus não sofre. Filho de Deus não passa fome. Filho de Deus tem que comer o melhor desta terra. Só que Jesus não instruiu isso. Jesus disse: por amor de mim, vós serão odiados, vós serão perseguidos, vós serão caluniados. E lá em João ele diz assim: e aquele que for fiel até o fim, dar-lhe-ei a coroa da vida. O que o diabo estava dizendo eu te proponho facilidade. E existe um evangelho hoje radical que oferece ao homem facilidade. Você se converte e tudo que era difícil se torna fácil. E eu te digo, a teologia da prosperidade só funciona para quem prega, porque a mensagem faz todos contribuir e só participa dos benefícios da contribuição quem prega essa prosperidade. E essa prosperidade não tem altar, tem balcão. Essa teologia da prosperidade não abre igreja, abre empresa. E essa teologia da prosperidade não tem pastor, tem gestor, ator. E eles olham as ovelhas não como ovelhas, mas olham as ovelhas como um fonte de benefício. Mas eu amo a Deus, irmão. Eu conheço o pastor Altair, e eu sei que o pastor Altair não está olhando quanto tem no teu bolso, mas ele quer sim ver o teu coração cheio da palavra, a tua mente cheia da palavra, e você tem que e ele, porém, respondendo, disse: está escrito. O segredo de vencer as provações do diabo é naquilo que está escrito. João disse assim: analisai as escrituras e julgai nelas a vida eterna. Sabe por que muitos crentes caem e tropeçam? Porque não conhecem aquilo que está escrito. João também disse: conhecereis a verdade, e a verdade. Mas o profeta disse: o meu povo perece. E o apóstolo Paulo disse: crescei na graça. Só que infelizmente, pastor, tem muito crente cheio da graça, que na verdade são sem graça na fé, porque não tem conteúdo bíblico, escriturístico, e não tem alicerce para vencer batalhas e pelejas. Irmão, escute isso. Josué fez um altar. Quando Josué faz um altar, ele faz um altar de pedra. E o texto fala que não podia mexer com a ferro. E ele colocou na frente desse altar uma efígie com uma cópia da lei do Senhor. E reuniu o povo. Um bocado de gente ficou no Monte Efraim, um outro bocado no Monte Gerezim, e ali ele ofereceu sacrifícios naquele altar. Irmãos, aquele altar era firme, porque não era só construído com pedra, mas estava edificado na palavra. Por que o altar de Elias, é o que o Elias fez, jogou água? Então como é que pode um altar pegar fogo, você cobrir as lenhas de água? A água não fala da palavra. Jesus disse: e se tu soubesse, ele disse para aquela mulher na idade de Jacó, ele disse para a samaritana: se tu soubesse quem te pede água, tu me pediria água, e você terá glória. O interessante é que ela está no poço, e Jesus fala: se tu soubesse quem te pede água, tu me pediria água, e a água que eu te daria, tu nunca mais teria sede, e de ti fluirão rios de água viva. Jesus está dizendo: eu te tiro do poço, não é para você ser seco, é para você ser fonte.
pináculo. O pináculo do templo. O templo já está falando do judaísmo. Está falando da religião. Eu consigo entender aqui que a religião estava sendo manipulada pelo diabo. E eu consigo compreender outra coisa aqui. Porque Jesus tinha pelo menos 3 inimigos declarados. O primeiro inimigo já está cara a cara com ele, que é o diabo. O segundo inimigo que Jesus tem é o pecado, mas ele vai vencer o pecado no final da sua caminhada. E o terceiro inimigo é a religião. É a religiosidade, o fariseísmo. Entende, irmãos? O diabo leva ele para cima do pináculo. O diabo ofereceu para Jesus uma promoção. E aqui eu consigo entender algo que é um cuidado que nós crentes precisamos tomar. Irmãos, cuidado. Nem toda promoção ministerial, nem toda subida ministerial provém de Deus. Eu acho que você conhece alguém que era homem de Deus quando era cooperador. Foi para diácono, ficou cru. Eu acho que você conhece alguém que era diácono, foi para presbítero, ficou chato. Eu acho que você conhece alguém que era presbítero, foi para evangelista, ficou mala. Eu acho que você conhece alguém que era evangelista, foi para pastor e acabou, irmãos. Não sobe mais monte, não ora mais, não jejua, não precisa ler a palavra. Por quê? Cheguei no último degrau. Desculpa, irmão, a minha opinião teológica. Tem uns agora que já está inventando moda. Desculpa, irmão, mas eu não sou de acordo. A luz das escrituras não concorda. Tem uns que inventa moda. É apóstolo, é bispo, é semideus, é anjo. Você não pode inventar moda. Seja cheio de Espírito Santo, independente da posição do carro que você tem. E toma cuidado, que tem gente te oferecendo promoção que vai te levar para cima, mas vai te distanciar do céu. Quando o diabo leva Jesus para cima, é questão de lógica, não é, irmãos? Estar em cima é ter o quê? Uma visão privilegiada. Meu Deus, é forte, papai. Ter uma visão privilegiada, conseguir enxergar tudo em um panorama. Você consegue ver algo, você consegue ver tudo, contemplar a tudo. Então isso aqui nos faz entender, é você ter domínio de tudo. Meu Deus. É você ver as coisas antes de ocorrer lá. Isso aqui nos faz compreender, irmãos, que a visão do diabo, ela não está limitada como a minha e a sua. O diabo está assistindo a minha e a tua vida. Presbítero Wesley, você veio lá de Poá na terça-feira para dar ênfase ao diabo. Não, irmãos, eu quero te atentar para você se precaver contra o teu inimigo. Irmãos, para um exército sair à guerra com outro exército, aquele exército que vai pelejar contra o outro precisa conhecer o seu inimigo, conhecer as ferramentas que ele usa, conhecer a forma que ele guerreia. Por quê? Porque se ele não souber como o seu inimigo luta, ele não vai ter preparação para vencê-lo. E isso aqui, irmãos, é uma coisa que muitos crentes estão tomando rasteira, modo grosso falando, do diabo, porque não sabe o inimigo. Tem alguém dizendo: o diabo está debaixo dos teus pés, irmão. Por Cristo, sim. Salmo 91, parágrafo 5: pisará o leão a aspide, calcarás o filho do leão a serpente, livrá-lo-ei, pô-lo-ei no alto retiro. Irmãos, Cristo Jesus, aquela profecia que foi otorgada lá em Gênesis, e virá um que esmagará a cabeça da serpente. Cristo Jesus, sim, ele venceu o diabo. Eu e você, nós vencemos o diabo no nome de Jesus. Jesus falou que se nós, eu vou entregar vocês poder, e algo mais ainda eu vou lhe dar. Eu vou dar autoridade. Só que essa autoridade não é no nome de Paulo, não é no nome de Pedro, não é no nome de Estevão, é no meu nome. Em meu nome vocês pisarão serpentes e escorpiões, expulsarão demônios, batizarão. É no nome de Jesus. E você pode repetir: eu venço o diabo
suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Olha que inusitado, irmãos. O diabo de novo está falando de pedra. Levou para cima do pináculo. Agora está falando, lança-te daqui. Eles vão te livrar para que você não tropece. Eles vão te livrar caindo e vão te livrar andando. Irmãos, o diabo, o nosso adversário, conhece a palavra. E é dentro da palavra que ele quer nos confundir. Verdade. Só que pela palavra, no nome de Jesus, nós já declaramos que nós o vencemos. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 7. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eita, meu Deus. Sabe o que é isso aqui, irmãos? É usar Deus. E isso aqui é uma realidade triste, irmãos. Porque tem muita gente hoje, de maneira indireta, usando Deus. Sabe como que eu uso Deus, meu pastor? É quando eu tomo uma atitude e digo assim, eu vou fazer isso aqui, porque eu sei que Deus vai aprovar. Só que eu aprendo à luz das Escrituras, irmãos. Todos os profetas, todos os homens de Deus, todos os discípulos e apóstolos, tudo que eles vão fazer, antes de fazer, eles consultam Deus. Aleluia. Deus. Isso aqui aconteceu, irmãos. Aleluia. Isso aqui aconteceu com Saul. Olha aí. O problema de Saul, irmão, Saul foi cheio de espírito, profetizou. Ele foi sim escolhido por Deus, irmãos. O texto diz, o Senhor o escolheu. Ele era elevado entre todos. Ele tinha o perfil que o povo queria. E Deus atendeu a vontade do povo. Só que o problema de Saul, irmãos, é fazer as coisas sem consultar Deus. Quando Samuel chega, já é tarde demais, irmãos. Por quê? É para oferecer sacrifício. E quem que oferece sacrifício? Só sacerdote. Só Samuel tem esse ofício para oferecer. Quando ele chega lá, ali foi o ponto final. Na minha opinião, de leitor das Escrituras, ali foi o checkmate na vida de Saul. Quando ele vai se intrometer e oferecer sacrifício. Irmão, profetizou, o Espírito desceu. Ele já era rei. Agora sacerdote, o único que tem o ministério de profetizar, de oferecer sacrifício e de rei, é somente o Senhor Jesus. Aleluia. Quando ele oferece sacrifício, ali foi o ponto final de Deus. Não. Minha é a honra, minha é a glória. Aleluia. E a outro não dou. Aleluia. Imediatamente, irmãos, pode ler. Samuel subiu. E o Senhor falou, até quando será só tu de Saul? Tendo eu o rejeitado. É assim, irmãos. Saul começa a agir à luz do seu coração. E a mesma coisa acontece com Salomão. O problema de Salomão, minha irmã, foi que ele orou pouco. Eu vejo muita gente dando ênfase para Salomão. Ele foi usado por Deus. Foi um rei que trouxe paz para Israel. Trouxe. Mas o problema de Salomão é não consultar a Deus. Quando ele não consulta a Deus, meu irmão, ele começa a constituir alianças erradas. Começa a trazer paganismo, idolatria, misticismo para o lugar santo. Deus não aceita ser trocado. Deus não aceita ser substituído. Deus não aceita ser plano secundário. Imediatamente Deus vai estar em ação. E o que Deus vai permitir? Meu Deus. Aleluia. Deus vai permitir os babilônios, irmão. Deus chamou Nabucodonosor de meu servo. Deus fortaleceu o inimigo. Consegue entender isso? Para afligir o povo dele. E alguém fala assim para mim, tem um pastor amigo meu que ele diz assim, Deus não envergonha ninguém. Eu falei, então tá. Israel passou o quê? Israel passou o quê? Era 40 dias, irmão. 40 anos não é vergonha, não? E dizendo assim, só nos resta esse maná. Irmão, era algo que estava vindo de Deus. Eles estão assim, nós estamos enjoados. Por causa do vulgo, do popular. Eles estavam enjoados com
náusea de tanto comer maná. E a palavra maná quer dizer, que pão é esse? É um alimento que não tem explicação, vem de Deus. E o povo queria voltar para o Egito. Irmãos, passou pelo cativeiro egípcio, passou pelo cativeiro babilônio, passou pelo cativeiro dos medos e dos persas, dos assírios, e por último passou pelo cativeiro dos romanos. Vivenciaram a caminhada toda sobre cativeiro. A nação que Deus escolheu e chamou como menina dos seus olhos está na mão do inimigo. É ou não é uma vergonha? Só que Jesus, irmãos, aqui vai nos dar receita e vai nos atentar a suportar as provações que vêm no deserto, porque toda provação é o que antecede a mesa que o Senhor nos preparará. Você pode dizer essa frase comigo? Toda provação antecede a vitória que Deus vai me entregar. Você pode dar glória a Deus? Versículo 8: novamente transportou o diabo a um monte muito alto, levou ele mais alto ainda, levou ele mais acima, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Está entendendo, irmãos? Mostrou os reinos e a glória dos reinos. O que o diabo queria implantar em Jesus é uma mente materialista. E eu costumo dizer que existem duas igrejas: a igreja da terra e a igreja que está na terra. A igreja da terra é uma igreja materialista, é uma igreja pessimista, é uma igreja que está nessa atmosfera, que só prega o material, que só prega o literal, o tocável. Só que diferente da igreja da terra, é a igreja que está na terra. A igreja que está na terra não tem uma placa. Oh glória, a igreja que está na terra, ela não prega o materialismo. A única pregação dela é arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Ela prega sobre salvação, perdão e misericórdia. Olha para esse irmão perto de você, vê se ele parece uma igreja terrena ou se ele é uma igreja que está na terra. Olha para ele e fala: diga, quem é você? A igreja da terra ou a igreja que está na terra? E não olha para mim se você é a igreja que está na terra. Levanta a sua mão, porque eu quero te anunciar a igreja da terra. Breve o noivo virá para buscar a sua noiva. Uma igreja trocada, uma igreja lavada, redimida no meu sangue. Uma igreja que não se limita às paredes, mas que está prostrada e retirada ao seu Deus. E o suficiente, Salvador, você pode dar glória a Deus. Verso 9: Jesus, isto te darei, se prostrado me adorares. Irmãos, o diabo quer ser adorado, o diabo quer ser elogiado, o diabo quer que a sua vaidade seja alimentada, porque tudo inicia-se, irmãos, de um desejo do coração. Lá no profeta Ezequiel, ele fala assim, que ele era um querubim ungido, e ele desejava no seu coração, ele dizia no seu coração: e subirei ao céu, e me aceitarei acima dele, e serei adorado como ele. O sentimento do coração. Irmão, aponta para o seu peito e diga assim: de tudo que deve guardar, guarde o teu coração. Irmão, mas o sentimento, a vaidade, a soberba, ele quer ser adorado. Meu Deus. Verso 10: então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus
adorará e só a Ele servirá. Irmão, você não é servo da carne, você não é servo do pecado, você não é servo da vaidade, você não é servo da concupiscência, você muito menos é servo da mentira e muito menos do diabo. Você é servo de Deus, e servo de Deus não se dobra, servo de Deus não se torna, servo de Deus não se rende aos passos, porque sabe que o versículo 11 diz: então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos serviam. Eu consigo lembrar de Davi cantando e dizendo: Senhor, prepara-me uma mesa perante os meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. Onde Davi está dizendo: Senhor, eu quero unção para sentar e desfrutar do que o Senhor me tem preparado. Se coloca de pé, se coloca de pé, se coloca de pé. Irmãos, Jesus venceu o diabo pela palavra e foi servido pelo céu. O segredo de receber a resposta do céu é permanecer na palavra. Permanece na palavra. Diga para quem está perto de você: o segredo de receber do céu é andar na palavra. Ore comigo, Senhor Deus e Pai. Eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto por este dia, por essa palavra. E eu creio, Senhor, que pela palavra nós venceremos o diabo. Pela palavra venceremos a fome, pela palavra venceremos as tentações, as oportunidades de, Senhor, de sermos elevados, da nossa soberba ser elevada. Nós venceremos